Olá, pessoal. Bem-vindos de volta ao canal e muito obrigado por estarem aqui comigo. O presidente Trump apresentou as tarifas ao público americano como uma solução simples, quase elegante. Lembram disso? Ele prometeu taxar produtos estrangeiros, punir produtores de fora, proteger a indústria nacional e fazer outros países, entre aspas, pagarem. É uma narrativa política poderosa. A base dele adora isso, e em muitos casos isso dá resultado. Mas um novo estudo do Instituto Kiel para a Economia Mundial desmonta completamente essa narrativa falsa e a substitui por uma realidade muito mais desconfortável. Segundo os dados, as tarifas americanas não são uma arma voltada para fora. Em outras palavras, venderam uma mentira para vocês. E eu já mencionei isso várias vezes aqui no canal, mas é muito bom ter resultados de pesquisa que comprovem isso. Os próprios americanos estão pagando quase todo o preço. E deixe-me compartilhar os detalhes desse estudo para que vocês possam julgar por conta própria. Os pesquisadores do Instituto de Kiel analisaram um conjunto de dados enorme, mais de 25 milhões de registros de remessas, cobrindo quase 4 trilhões de dólares em importações dos Estados Unidos. A conclusão deles é muito direta. Aproximadamente 96% do peso das tarifas recai sobre os importadores e consumidores americanos. Portanto, isso é exatamente o oposto do que nos disseram. Os exportadores estrangeiros absorvem apenas cerca de 4%, um número completamente insignificante. Não 20, não 50, apenas 4%. Eles absorvem 4%. Insignificante. Isso por si só já deveria encerrar a conversa sobre tarifas e seus supostos benefícios. Mas não encerrou, porque, embora a economia das tarifas seja relativamente lista, a política está longe de ser. Estou escrevendo um artigo muito detalhado sobre esse assunto, que vou publicar no meu Substack e no meu Patreon esta semana, mas quis atualizá-los e enviar um vídeo rápido para cobrir o básico. Uma tarifa é um imposto cobrado na fronteira pelo país importador. Quando o produto entra nos Estados Unidos, é o importador americano quem paga a tarifa à alfândega dos Estados. A partir daí, o custo não desaparece magicamente. Ele é repassado ao longo da cadeia de suprimentos. É isso que acontece. As empresas podem absorver parte desse custo por meio de margens menores, se estiverem dispostas a lucrar menos, caso seus acionistas permitam. Mas os consumidores absorvem parte dele por meio de preços mais altos. O que quase nunca acontece é os exportadores estrangeiros reduzirem seus preços o suficiente para neutralizar a tarifa. Simplesmente não acontece. E não acontece porque os exportadores estrangeiros não estão interessados em caridade e certamente não sentem que precisam colaborar para alimentar esse senso de direito adquirido, que parece bastante claro e evidente quando se trata das atividades e da retórica da administração atual. E foi exatamente isso que o Instituto Kiel constatou. Os volumes de comércio despencaram, mas os preços de exportação não caíram. Em outras palavras, os exportadores não enviaram produtos mais baratos, enviaram menos produtos. Menos produtos. Portanto, o estudo fornece um exemplo marcante e quero compartilhá-lo brevemente com vocês. Em agosto de 2025, os Estados Unidos aumentaram inesperadamente as tarifas sobre o Brasil e a Índia. Alguns de vocês talvez se lembrem disso. As importações brasileiras foram atingidas por tarifas de até 50%. As tarifas indianas saltaram de 25% para 50%. Se a narrativa política popular fosse verdadeira, o que nos dizem, se isso fosse verdade, se os estrangeiros realmente estivessem pagando, então os preços cobrados pelos exportadores brasileiros e indianos para os Estados Unidos deveriam ter caído em relação a outros mercados. Mas não caíram. Eles não caíram. Porque o que você ouviu nas coletivas de imprensa da Casa Branca sobre tarifas e o que talvez tenha visto naqueles posts de memes compartilhados por agências governamentais no X, tudo isso são mentiras. Os pesquisadores compararam as exportações indianas para os Estados Unidos com os embarques para a Europa e o Canadá, e o padrão era inconfundível.
Os volumes de exportação para os Estados Unidos caíram drasticamente, em até 24%. Vou repetir. Os volumes de exportação para os Estados Unidos caíram em 1/4, 24%. Mas os preços unitários permaneceram os mesmos. Ou seja, os exportadores não deram desconto. Eles simplesmente venderam menos. Eles simplesmente venderam menos para os Estados Unidos. E esse é um ponto crucial, porque revela o verdadeiro mecanismo das tarifas. Elas não obrigam os exportadores a serem generosos ou caridosos, é claro. Elas sufocam o comércio, reduzem as opções, diminuem a variedade e transferem silenciosamente os custos para as empresas e consumidores domésticos. A receita alfandegária dos estadunidenses aumentou, é claro, em cerca de 200 bilhões de dólares em 2025. Vamos falar sobre isso. Esse número é frequentemente citado como prova de que as tarifas funcionam. Mas a receita, por si só, não diz absolutamente nada sobre quem está pagando. De acordo com os dados de Kew, os americanos pagaram quase toda essa receita, já que os produtos importados foram vendidos aos consumidores dos Estados Unidos a preços mais altos. Julian Hintz, diretor de pesquisa do Instituto Kew e um dos autores do estudo, explica de forma muito clara. A ideia de que países estrangeiros pagam as tarifas dos Estados Unidos é um mito, diz ele. Os dados mostram o contrário. As tarifas funcionam como um imposto sobre o consumo de bens importados, e assim como qualquer imposto sobre o consumo, atingem os compradores domésticos. É assim que funciona. Nada disso é economia revolucionária. Isso não é novidade. Os economistas entendem esse mecanismo há décadas. O que torna este relatório importante, e é por isso que eu quis compartilhar os resultados com você, não é a teoria, mas o momento e a forma como está sendo usado. Donald Trump, mais uma vez, colocou as tarifas no centro de sua agenda política, e a Europa sabe o que está por vir. A publicação alemã não é apenas um exercício acadêmico. É um movimento político preventivo para informar o público sobre o que realmente está acontecendo. Se Washington decidir impor novas tarifas à União Europeia, a Europa quer que o debate também seja cuidadosamente moldado dentro dos Estados Unidos. Não como punição para a Europa, mas como preços mais altos para os americanos. É isso que está acontecendo. Esse é o cerne das tarifas impostas pelo governo Trump. Porque, em última instância, esse é o único argumento capaz de conter a política tarifária nos Estados Unidos. Não protestos diplomáticos, não protestos pacíficos, não apelos à chamada lealdade da aliança, que, como sabemos, já não existe de fato. Mas o custo político interno de tornar a vida cotidiana mais cara. E, ao mesmo tempo, mesmo enquanto a Europa se apoia nesse argumento, há também uma boa dose de hipocrisia em segundo plano, que eu gostaria de destacar. A Europa se apresenta como vítima do protecionismo. Claro que sim, é conveniente fazê-lo neste momento. Mas a Europa passou anos erguendo suas próprias barreiras comerciais. E não devemos esquecer disso. Mais notavelmente contra os veículos elétricos chineses, por exemplo, e justificou essas medidas como necessárias para proteger a indústria e os empregos europeus. E é exatamente a mesma lógica que Trump usa agora. A retórica é diferente, claro, mas a ferramenta é a mesma. Portanto, a Europa realmente não deveria reclamar que o jogo virou. As tarifas de hoje não são um mal-entendido. Não se trata apenas de um tipo de pensamento ilusório. Elas são uma característica deliberada de um novo modelo de política externa dos Estados Unidos. E nesse modelo, o comércio não está mais separado da política, ele é apenas por outros meios. E nesse contexto, a Europa não é uma aliada protegida. É um recurso que pode ser pressionado, reorganizado e colocado em linha como qualquer outro, como qualquer adversário. As consequências econômicas, no entanto, permanecem as mesmas para os Estados Unidos. As empresas americanas enfrentam margens de lucro menores. Os consumidores, você e eu, enfrentamos preços mais altos. A variedade de produtos diminui e os exportadores estrangeiros não se tornam realmente mais obedientes. Eles apenas procuram outros mercados, ambientes melhores para vender seus produtos. E essa é outra verdade incômoda destacada pelo estudo.
Os países atingidos por tarifas dos Estados Unidos não simplesmente se rendem. Eles vendem menos para os Estados Unidos e aceleram os esforços para diversificar seus destinos de exportação, seus mercados. Com o tempo, isso enfraquece a posição dos Estados Unidos como um mercado central, não fortalece a posição do país. E a longo prazo, as tarifas prejudicam todos os envolvidos. Isso não é apenas uma afirmação ideológica. É uma constatação empírica respaldada por milhões de pontos de dados utilizados neste estudo. A verdadeira questão, então, não é se os americanos pagam pelas tarifas. Eles pagam. Os dados são muito claros. Eles pagam. A verdadeira questão é se os formuladores de políticas e os eleitores estão dispostos a aceitar esse custo em troca das ambições políticas do governo e se compreendem plenamente o preço que estão pagando, não apenas no caixa, mas também na redução de opções, no enfraquecimento da concorrência e em uma economia global mais fragmentada. As tarifas podem parecer um sinal de força quando você ouve as declarações do governo Trump, mas, como o estudo mostra, elas frequentemente funcionam como feridas auto-infligidas. São dolorosas, custosas e muito mais difíceis de reverter do que os slogans que as justificam. Eu certamente vou mantê-lo informado no Substack, no Patreon e também aqui no meu canal do YouTube. Não deixe de voltar para conferir. No Substack e no Patreon, se quiser saber mais sobre esse assunto, publicarei um artigo, como acabei de mencionar. Muito obrigado por assistir, obrigado por me acompanhar. Espero que você tenha um excelente restante de dia e estou ansioso para vê-lo aqui amanhã. Cuide-se.